Esse curso a gente vai aprender de forma simples e rápida como criar um site em WordPress, tá? Eu vou gravar para vocês todo o processo de construção desse site. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um banco de dados e um usuário. O banco de dados é onde tudo acontece, as informações, ela é como se fosse os bastidores ali por trás da cortina. Então, é um processo muito importante. A gente precisa, nesse primeiro momento, criar um ambiente para que o provedor de hospedagem receba a instalação do WordPress. No caso da nuvem hospedagem, que é o provedor de hospedagem que a gente está usando aqui, o painel deles é o cPanel. Alguns outros provedores de hospedagens usam um painel diferente. Não tem muita diferença. Existe alguma diferença, mas é uma diferença mais visual. O cPanel também é muito prático, também funciona muito bem, tá? Geralmente a hospedagem cPanel funciona com provedor Linux e existe um outro tipo de painel que é como se fosse sendo usado num computador com instalação do Windows. Mas esses são detalhes técnicos que a gente não vai abordar aqui nesse curso, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, com o cPanel da sua hospedagem aberto, você vai precisar vir aqui em banco de dados e você vai clicar em gerenciar meus bancos de dados. A primeira coisa que você vai fazer é dar um nome ao banco de dados, vou dar um nome genérico, cliquei em criar banco de dados, adicionado ao banco de dados criados com sucesso, você volta aqui. Agora você vai criar um usuário e senha. Em adicionar um usuário, eu vou também dar um nome genérico. Eu vou colocar uma senha. Essa senha é muito importante que ela tenha pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial, porque a senha precisa ser forte. Você não quer ninguém invadindo o seu site, né? A gente vai repetir aqui a senha. Você pode ver que ele mesmo já dá um indicador de nível de segurança. De 0 a 100 ele está com uma pontuação 86, então está com uma segurança legal. Se tiver laranja ou se tiver vermelho, eu recomendo que você reveja a sua senha e crie uma senha mais segura, tá? Criar banco, criar usuário criado com sucesso. Vou voltar novamente para o My Databases e agora a gente vai adicionar o usuário ao banco de dados. Dar a esse usuário os privilégios necessários para que ele seja o administrador do banco de dados, tá? Se você tem mais de um banco de dados e mais de um usuário instalado, criado dentro da sua hospedagem, é bom você se atentar para escolher o usuário correto e escolher o banco de dados correto. No nosso caso, como a gente só tem um usuário e só tem um banco de dados, já vem aqui automaticamente marcado, a gente vai clicar em adicionar. Aqui eu vou dar todos os privilégios para esse usuário, clicar em fazer alterações, prontinho, temos um banco de dados criado, temos um usuário e senha criado, e esse usuário e senha está com os privilégios necessários para que ele seja o dono desse banco de dados, para que ele que controle esse banco de dados. Feito isso, a gente encerra essa primeira aula bem curtinha. Na próxima aula a gente vai mostrar como subir o arquivo do WordPress e como efetuar a instalação. Tá ok? Até mais.